Olá, sejam bem-vindos de volta a este canal. Nas últimas aulas falamos sobre os modelos atômicos, sobre os prótons, nêutrons, elétrons, os ânions e cátions. Assim como um pouquinho de início ali falamos sobre a nossa tabela periódica. Neste vídeo falaremos sobre a tabela periódica e as propriedades periódicas. As propriedades estão relacionadas à constituição e à organização da nossa tabela. Então olha só, a tabela é constituída por vários elementos químicos que dão ali sua organização, que estão presentes no nosso mundo como um todo. E aí, como que surgiu a ideia da tabela periódica? A primeira ideia da tabela periódica foi a tríade de Doheny, em 1817. O que era essa tríade de Doheny? Essa tríade constituía em agrupar os elementos químicos de 3 em 3, conforme a sua massa atômica. Então, até então eram conhecidos poucos elementos químicos e foi argumentado entre os químicos da época uma forma de fazer uma organização desses elementos. Então, o Doheny, ele fez o que? Ele separou esses elementos em tríades, em 3 em 3, conforme a sua massa atômica. Logo depois, alguns anos depois, surgiu uma nova forma de organizar esses elementos. Em 1862 surgiu a forma do parafuso de telúrio de Shankleton, que constituía em colocar os elementos agrupados um sobre outro no sentido de parafuso. Ou seja, a tabela ela seguiria essa ideia aqui. E aí essa organização ela até foi bem aceita porque as características aqui do lítio, do sódio e do potássio, eles tinham características semelhantes. E dessa forma a constituição seguia um padrão onde todos os elementos que estivessem aqui na mesma coluna desse parafuso apresentariam características semelhantes. Contudo, ainda faltava-se informações para completar. Ainda faltava muitos outros elementos que não se adaptavam ainda a esse modelo do parafuso. Em 1864 surgiu então a lei das oitavas, que constituía um agrupamento desses elementos conforme uma escala musical. Então aqui foi feito eles separados de 8 em 8, a primeira oitava contendo esses elementos aqui, o hidrogênio, o lítio, o berílio, o boro, etc. E a segunda oitava os demais. Então, até então, não tinha uma organização prática dos elementos, contudo, já se falava sobre organizar, já se falava da necessidade de se organizar esses elementos. Foi então que surgiu esse cara aqui, conhecido como Ivanovich Mendeleev, que ele determinou pela primeira vez uma das características, uma das propriedades desses elementos, que foi a massa atômica. Aliás, ele definiu as primeiras leis, de propriedades. Essas leis, essas propriedades químicas, ele analisou e percebeu que estava relacionada à massa atômica. Então a massa atômica ela tinha um padrão que regia essas propriedades físicas. Foi aí então que, juntamente com Moseley, foi determinada a tabela periódica moderna, que seria o que? Seria um agrupamento desses elementos de forma que seguisse o número atômico e não mais a massa atômica de Mendeleev, e também encontrava ali as propriedades não periódicas. Tudo isso para nossa tabela periódica nova, moderna. Isso eu estou falando de forma bem resumida. Existe toda uma história por trás de Mendeleev, por trás de Moseley, para a determinação dessa tabela periódica. Mas foi através dos trabalhos de Moseley que nós tivemos aí o que hoje a gente conhece como tabela periódica. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas e minúsculas. Então, quando a gente vê aquela nossa representação da tabela periódica, a gente vê alguns elementos. Por exemplo, nós temos o carbono, que é apenas uma letra, o C. Contudo, nós temos outro elemento, o cloro, que é o Cl.
Esse L é minúsculo. Nós temos o sódio, Na, onde a primeira letra sempre vai ser maiúscula e a segunda minúscula. Por que isso? Para não que houvesse confusão entre elementos que tivessem uma letra maiúscula. Então poderíamos ter elementos, por exemplo aqui ó, o carbono e iodo, ambos dessa forma poderiam se confundir se nós tivéssemos um elemento químico com Ci, e aí atrapalharia essa organização. Então foi determinado que a primeira letra maiúscula e uma segunda letra complementar para diferenciar outro elemento em minúsculo. E de onde surgiu a ideia desses nomes? Por exemplo, eu falei aqui o sódio, né, que é Na. Mas por que Na? Então olha só, a gente tem uma simbologia que vem do latim. Então o português vem do latim e temos o símbolo. A exemplo do sódio. A gente fala no português sódio. Contudo, a gente escreve quimicamente o Na. Mas por que é Na? Porque vem do nome natrium, do latim. Sódio em latim é natrium. E aí isso se repete em outros elementos. Ó, o potássio, por exemplo. Potássio pra gente começa com P. E o nosso símbolo que a gente utiliza quimicamente é o K. Qual a relação? A relação está no seu nome latim, que é Kalium. O enxofre, mais um exemplo que se dificulta um pouquinho, que se confunde na hora da gente aprender tabela periódica. O enxofre pra gente começa com E, e na nossa tabela periódica ele aparece com S. Por quê? Porque ele vem de sulfur, do latim. O fósforo do mesmo sentido. Aí o fósforo, esse já traz um pouquinho de lembrança. Quem estuda aí o seu inglês está começando, pois o fósforo em inglês você consegue ver a representação dele com pH também. No latim ele é phosphorus, ou seja, o nosso símbolo P. Então é por esses motivos que a gente vai vendo que a organização da tabela periódica está relacionada à língua de origem latina, do latim. Por isso que nossos elementos têm símbolos, essas letras, que distorcem um pouquinho do nosso conhecimento. Olha o ouro, por exemplo. O ouro é um que a gente vê mais distante. Ouro, do latim aurum, e símbolo atômico Au. E aí, como foi feita a organização da nossa tabela periódica? Lembra que a gente falou nas aulas passadas sobre as camadas? A gente tem a camada K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, elas ajudaram a indicar essas linhas da nossa tabela periódica. Então olha só, as filas horizontais da tabela periódica são os números que indicam esses níveis, ou seja, essas camadas. Então o elemento que tem ali no seu orbital os elétrons orbitando na primeira camada, eles estão aqui, ó, estão na primeira linha. Os elementos que têm elétrons orbitando a segunda camada, ou seja, o seu segundo nível, estão aqui na segunda linha da nossa tabela, e assim sucessivamente. E aí detalhe, nós não temos um elemento 119, mas existe uma probabilidade de encontrarmos algum elemento e surgir uma nova linha nessa tabela. Só que caso isso ocorra, vai ter muita mudança na tabela periódica devido às propriedades. Então é capaz desse novo elemento fugir à regra das propriedades periódicas, que a gente vai ver logo a seguir. E como é feita as famílias, os grupos, né, que é a nossa linha agora no sentido inverso. Olha só, um grupo ou família encontra esses elementos com propriedades químicas semelhantes. Então a gente consegue agrupar esses elementos através de suas propriedades. Lembra que lá no parafuso, no modelo de parafuso, nós tínhamos o lítio, o sódio e o potássio? Olha aqui eles se representando de novo, um próximo do outro. Então aquele modelo, ele conseguiu chegar próximo do que a gente tem de exemplo hoje, obviamente com falta de alguns elementos químicos. E aí um detalhe específico é que o hidrogênio é o único que não possui uma família, ele fica isolado. Aqui nós temos os gases nobres, então temos toda uma organização que coloca esses elementos próximos de elementos que estão semelhantes. E essa semelhança obviamente está relacionada às suas características químicas, principalmente sua constituição atômica, suas partículas.
O hidrogênio é o único isolado que não tem característica semelhante com ninguém. E aí, por sua vez, eles são colocados aqui, ó, bem no topo oposto ao hélio. Não necessariamente ele faz parte das características dessa família aqui. Contudo, ele é colocado aqui só para melhor representação. E aí aqui nós temos as nossas famílias. Essas famílias são numeradas de 1 a 18. Ou em um outro agrupamento de 1A, 1B, etc. Aqui vamos trabalhar com 1 a 18. Então, a família 1 é onde está o lítio, o sódio, o potássio, etc. A família 2 são esses elementos dessa segunda coluna. Família 3 e assim até chegarmos da 18ª família. Aqui nós temos uma representação da nossa tabela periódica, onde a gente leva em consideração isso. Olha só, nossos elementos que são agrupados através das famílias. Então, a primeira família são as famílias dos metais alcalinos. Aqui onde a gente tem a presença desses metais alcalinos. A segunda família é onde nós encontramos os metais alcalinos terrosos. A família 13, o grupo 13, é o grupo do boro. É relacionado ao grupo do boro. O grupo 14 do carbono, necessariamente por causa da presença desse elemento muito característico desse grupo. A família 15 é o grupo do nitrogênio, novamente, no mesmo sentido do carbono e do boro. É o grupo onde se encontra o nitrogênio, foi dado especificamente por causa da presença dele. Aí nós temos os calcogênicos no grupo 16 e os halogênios, esses que são muito falados, muito conhecidos, os halogênios como o cloro, o bromo, etc. E aí o grupo 18, ou a família 18, é dos gases nobres. Esses gases nobres vão ser muito importantes para a gente quando a gente estiver falando de ligação química. Aqui no meio nós temos elementos de transição. Os elementos representativos, que são o agrupamento entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos, e os grupos do boro, do carbono, nitrogênios, calcogênios, os halogênios. Esses são os representativos. Os de transição são os nossos metais que estão ali no centro da nossa tabela periódica. Faltou também aqui uma outra parte de elementos, mas eles estão dentro desses elementos de transição. Como é que é feito esse agrupamento? Os elementos do mesmo grupo, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Vamos falar sobre camada de valência mais à frente. Mas essa quantidade de elétrons, elas são importantes para esse agrupamento. Então a gente precisa lembrar que eles têm o mesmo número de elétrons. Então se voltarmos aqui, por exemplo, nos halogênios, essa coluna aqui, a última camada da representação tridimensional do nosso átomo vai ter a mesma quantidade de elementos, de elétrons. Ou seja, neste primeiro elemento aqui, a última camada dele vai ter um elétron apenas. No segundo elemento aqui, também. Isso vai se repetindo conforme todos os grupos, todas as famílias. Existem 18 grupos e que eles estão divididos. E obviamente o hidrogênio é o único que não se enquadra em nenhum. Pelo que eu falei, suas características, suas propriedades não são semelhantes a nenhum. Obviamente ele ainda é agrupado ali para efeito de praticidade. Os elementos representativos, eles pertencem ao grupo 1, 2 e os grupos 13 a 18. Então nós temos aqui a posição desses elementos. Então o grupo 1 e 2 são esses duas colunas aqui. E o do 13 ao 18 são esses aqui, ó. Então, quando a gente fala de observar a tabela periódica, estes são os representativos. Os de transição são esses elementos aqui. Os elementos de transição interna pertencem à série dos latanídeos e dos actanídeos. São esses elementos. Por que são de internos? Porque eles estão aqui presentes entre esses dois aqui, ó. Então aqui no meio eles se enquadrariam. Só que para uma melhor representação, a tabela foi feita dessa outra forma aqui. Mas se você for pegar ela expandida, ela vai ser bem longa. E aqui nós temos uma representação dessa tabela, que é essas divisões aqui dos subníveis. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa divisão. Então, mais uma forma de classificar
nossa tabela periódica. Estamos classificando essa tabela através desses elementos. Nós temos os metais, e os metais constituem do grupo 1 até parte do grupo 16 aqui, do grupo 14, se eu não me engano, do grupo 13, e vai indo até o grupo 16. Toda essa parte verde aqui são metais. O único agrupamento de elementos que não são metais são esses aqui, que inicia no 13 até o 17. E, obviamente, o nosso hidrogênio que está isolado aqui. Então esses são os ametais, ou seja, não são metais. E por fim, nós temos a nossa última coluna, que são os nossos gases nobres. Então a gente pode separar e classificar a nossa tabela, os elementos nessas três características: metais, ametais e gases nobres. Então, para os metais, quais são as características desses elementos, desses agrupamento de elementos, de átomos? Nós temos eles como sendo eletropositivos. Então vamos saber mais um pouquinho sobre essa característica mais à frente. Nós temos aqui sólidos, eles têm a tendência de serem sólidos, exceto o mercúrio. O mercúrio, ele não é sólido, ele é o único metal líquido que a gente vai achar. Eles têm característica brilhante, ou seja, eles têm um brilho, são dúcteis, são maleáveis. A gente já viu isso aqui em aulas anteriores, o que é dúctil, o que é maleável. E eles são bons condutores de eletricidade e calor. Então todas essas características que a gente já viu. Então olha só, essas são as nossas características para os metais. E para os ametais? São eletronegativos. A gente vai falar um pouquinho sobre eletronegatividade também mais à frente. São quebradiços. São opacos. Eles formam compostos covalentes moleculares entre si, né? Então a metal com a metal vai formar um composto covalente. Isso vamos aprender um pouquinho mais à frente na química. São péssimos condutores de calor e eletricidade. Então eles não têm a tendência de conduzir nem calor e nem eletricidade. Por isso que eles estão isolados. Muito pouco se utiliza eles para essa finalidade. Com exceção apenas do carbono. O carbono tem uma forma que dá uma condutividade ótima. E os nossos gases nobres? Quais são as características dos gases nobres? Primeiro, eles formam moléculas monatômicas formadas apenas de um átomo. Por exemplo, nosso próprio hélio 2. Eles são inertes, mas podem fazer ligações apesar da estabilidade. O que isso significa? Eles têm uma estabilidade já. Isso vai ser muito importante quando formos falar de ligação. Os gases nobres já são estáveis, eles têm estabilidade. Contudo, eles ainda podem, por mais que a gente, quando estiver estudando ligação química, ache que não, eles podem sim fazer outras ligações. Eles são 7. O hélio, neônio, argônio, xeônio, criptônio, randônio são os nossos elementos. E aí a gente passa a falar do seguinte: aqui nós determinamos, classificamos e conhecemos as características da nossa tabela, mas tem algumas propriedades desses elementos que estão relacionadas à sua posição na tabela. Então olha só, propriedade, né? O que são essas propriedades periódicas? São propriedades que variam em função do número atômico dos elementos. Então o número atômico a gente já conhece, né? Aquele número Z é o que vai organizar a nossa tabela. Então se a gente for analisar aqui, ó, nossa tabela começa da seguinte forma: número atômico 1 para o hidrogênio, aí vem 2 para o hélio, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai se organizando dessa forma, seguindo essa lógica da esquerda para a direita da numeração do número atômico. Então foi organizado dessa forma, número atômico ficou posicionado perto um do outro. E aí esse número atômico ele vai ser importante para a gente estudar um pouquinho sobre a periodicidade e a aperiodicidade dessas propriedades. Então elas podem ser dois tipos: periódicas, aperiódicas e periódicas. Então o que são as propriedades aperiódicas? São propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o número do atômico. Ou seja, se eu tenho um elemento com o número atômico aqui 1, o seu valor vai estar aqui. E se eu tenho um elemento com o número 2, seu valor vai aumentar também.
Ou seja, é proporcional. Se eu aumento o meu número atômico, eu aumento o valor que eu estou buscando, seja qual for ele. Também seria o inverso, se ele diminui o número atômico aqui, ó, ele vai aumentando e vai diminuindo. Então eu sigo uma ideia. Neste caso aqui, quanto menor o número, maior um valor específico. Aqui estamos falando de calor específico. Então o número 1 tem um maior valor. Já o número 10, a exemplo, tem um menor valor. Então ele segue uma ideia. O número atômico aumenta ou diminui, nossa propriedade aumenta ou diminui conforme essa informação. Então, quais são essas propriedades aperiódicas que a gente vê? Nós temos o calor específico, nós temos o índice de fração, a dureza e a massa atômica. A massa atômica ela vai crescendo conforme nosso número atômico. Só nós lembrarmos lá da nossa última aula que a massa atômica nada mais é que o número atômico mais o número de nêutrons, pois o número atômico é o número de prótons. E as propriedades periódicas? As propriedades periódicas têm valores que aumentam e diminuem continuamente com o número atômico. Ou seja, ela não segue um padrão linear, ela segue uma ideia. Então temos aqui um número atômico, então ele vai crescendo, essa propriedade pode diminuir e crescer ao longo deste número atômico. O que a gente vai ver relacionado a essas propriedades periódicas? Nós vamos ver o raio atômico, a energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, ponto de fusão e ebulição e a densidade. Todas essas são propriedades periódicas. E o raio atômico, a nossa primeira propriedade periódica. Como é que a gente analisa ele? O raio atômico é a distância do núcleo para o elétron mais externo, ou seja, o elétron da última camada. Então eu tenho aqui meu núcleo, então eu posso analisar um raio atômico para este primeiro elétron? Posso. Contudo, o raio que eu determino é para o último elétron. Se eu tivesse mais uma camada aqui, o raio seria até este elétron, ou seja, o mais externo, o mais longe. E aí detalhe, quanto menor for o raio atômico, maior será a interação entre o núcleo de prótons e a eletrosfera. Ou seja, nós temos uma maior atração ocorrendo aqui. Essa atração vai ser maior que essa outra atração daqui. Essa interação entre eles está relacionada à sua distância. Então, como que funciona o raio atômico? O raio atômico ele tem uma variação de crescimento. Ele segue essa ideia. O nosso número atômico ele cresce aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo, correto, né? Só que o raio atômico ele cresce da seguinte forma. Aqui eu tenho um raio bem pequenininho e ele vai crescer nesse sentido aqui, ó, para a esquerda e para baixo. Basta a gente analisar nossas figuras, nossas imagens. Este raio atômico aqui, ele é menor que o de baixo, e que é menor que o outro, assim sucessivamente. E se analisarmos aqui da direita para a esquerda, a nossa bolinha preta ela é menor que essa azul, que é menor que a outra azul aqui, ó, que é menor que a próxima, e assim sucessivamente. Então nós temos um aumento do raio atômico bem aqui. Este elemento aqui no canto oposto vai ser o maior raio atômico. Então aqui maior raio e aqui o menor raio. E aí o que relaciona esse raio atômico? Ele está relacionado ao número de camadas, pois diz o seguinte: quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. Isso faz sentido. Lembra que falamos que o nosso raio ele é constituído da distância do núcleo até o elétron mais distante? Se eu aumentar essa camada, eu aumento o meu raio. Logo, quanto mais camadas eu tiver, mais grande, maior será esse raio atômico. E aí, se a gente lembrar que essa nossa organização é feita através do número atômico, ou seja, número de elétrons,
Quanto mais elétrons o nosso átomo tiver, mais camadas ele vai ter. Logo, ele vai ter o quê? Um maior raio atômico. Também está relacionado ao número de prótons. Por que o número de prótons? O átomo que apresenta maior número de prótons exerce uma maior atração sobre seus elétrons, o que ocasiona uma redução do seu tamanho. Ou seja, este próton que fica aqui no núcleo, ele tem uma força de atração para esses elétrons. E esses elétrons, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser puxados para mais próximo. Quando eu tenho poucas camadas, eu tenho poucos elétrons, a atração aqui vai ser bem maior do que a atração que tem esse último elétron. Então basta a gente lembrar que a força atrativa ela vai ficando menor conforme a distância. Então essa distância para este elétron aqui vai ser bem menor essa força. E aqui nós temos uma representação. Quem é o nosso elemento com maior raio atômico? É esse carinha aqui, ó, o frâncio. Ele não está aparecendo aqui na nossa tabela, falta uma coluna. Falta aqui umas colunas, né? Mas ele está aqui, ó, o maior raio atômico é para o elemento frâncio. Ele que é o maior raio atômico. E aí nós temos uma característica a analisar em relação aos íons. Lembra dos íons que a gente falou? Cátions e ânions, positivos e negativos, eles estão relacionados ao receber ou doar o seu elétron, perder ou ganhar, né? Olha como isso funciona no nosso raio atômico. Então vamos pegar aqui um exemplo, o lítio. O lítio, ele tem três elétrons, né? Olha só, esse é o lítio básico. Se eu fizer a distribuição dele, eu vou ter um S2, 2S1. Então eu posso desenhar ele aqui, ó. Primeira camada eu tenho 2 elétrons. Segunda camada eu tenho apenas um elétron. Isso para ele no seu estado neutro, esse carinha aqui, ó. Mas o que acontece se ele estiver no seu estado de cátion? Cátion, olha só, vamos lembrar, cátion positivo e ânion negativo. Então o que acontece quando ele está nesse estado? Lembra que essa carga positiva significa que ele perdeu um elétron? Então nós vamos desenhar novamente, ó. Eu vou desenhar uma segunda camada? Não vou, porque ele perdeu esse elétron aqui, ó. Este elétron aqui sumiu. Então analise o seguinte, olha esse raio aqui, ó. Olha esse raio até essa última camada. E compara a distância dele com o raio da primeira camada. Obviamente ele vai ser menor. Então sempre que eu tiver um cátion, vai fazer com que eu tenha um raio atômico menor. A gente pode analisar isso pelos valores. Olha como se comportam os valores. Então o raio atômico do lítio, no íon cátion dele, é 0,68. Já o raio atômico dele, no seu estado normal, é 1,34. Então a gente percebe que se eu tenho os cátions, o raio vai ser menor. E o processo também vale para os ânions, só que de maneira inversa. Por exemplo, o nosso cloro. O nosso cloro eu não vou fazer não. Pronto, eu vou fazer com o nosso flúor. O flúor tem 9 elétrons. Então se eu fizer a distribuição 1s2, 2s2, 2p5. Então olha só, nós temos nossos 9 elétrons. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a distribuição. Uma camada, 2 elétrons. Duas camadas, 7 elétrons. 7 elétrons. Isso para o flúor normal. O flúor em seu formato de ânion, ó, aqui é o flúor normal. Então, o seu formato de ânion, ele faz o que? Ele ganha um elétron, ele fica mais negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu fico com 2p6 e esse elemento ele ganha mais um elétron. Só que este elétron, o que vai acontecer? Ele está à mesma distância quando estavam esses outros aqui? Não, ele vai fazer o que? Ele vai expandir um pouquinho esse raio. Esse raio vai ficar maior. Por quê? Porque a força de atração para o núcleo, derivada das suas cargas positivas, vai ser menor.
Então vai fazer com que os outros átomos aqui consigam se distanciar um pouquinho mais. Essa carga vai estar dividida. Logo, os ânions faz com que o raio fique maior. Então, cátion, raio menor, ânion, raio maior. Então essas são as propriedades relacionadas aos íons. Então olha só como funciona. Quando um átomo perde algum elétron, a repulsão da nuvem eletrônica diminui, reduzindo seu tamanho. Além disso, é bem provável que o átomo perca uma camada de valência. Quanto menor a quantidade de níveis de energia, menor o raio atômico. Olha só, olha o exemplo do sódio. O sódio ele tem só esse carinha aqui, sozinho numa camada. Ele no seu estado neutro. O que acontece se ele aqui, ó, perdeu esse elétron? Essa camada, ela deixa de existir, pois não tem ninguém para preenchê-la. Isso faz com que o nosso raio, ó, se torne bem menor. Ele fica bem menor se comparado ao anterior. E o que acontece é que com o magnésio ele tem 2 elétrons aqui na última camada. Se ele perder esses 2 elétrons, perdeu os elétrons, eu vou fazer o que com essa camada? Ela vai sumir. Então se eu perder um, a camada se mantém, porém a força de atração aqui, ó, vai ser um pouquinho maior. Então vai fazer com que essa camada ela esteja mais próxima. Ao perder os 2, eu diminuo essa camada simplesmente vai sumir, fazendo com que eu tenha aqui, ó, um raio menor. Então é isso que acontece com os cátions. Cátions, os elementos ali são formato íon positivo. E os ânions? Olha os ânions. E nós temos o nitrogênio. O que diz o conceito para ânion? Quando o átomo ganha um elétron, a repulsão da nuvem eletrônica aumenta, aumentando seu tamanho. Portanto, o raio do ânion é maior que o raio do átomo. Então olha só, aqui nós temos o nitrogênio. O nitrogênio está no seu estado fundamental. Só que aqui nessa camada ele pode receber até 8 elétrons, né? Lembra que a segunda camada é até 8 elétrons? Então o que acontece? No seu formato ânion, N3-, ou seja, ele ganhou 3 elétrons, ó. Ganhou este e este. O que aconteceu? Fizemos uma expansão, esses elétrons conseguiram se distanciar mais do núcleo. Essa atração foi reduzida, formando assim um raio atômico bem maior se comparado ao seu estado neutro. O mesmo vale aqui para o fósforo. Se analisarmos, ele só tem aqui, ó, 5 elementos aqui na última camada. E aí vai se expandindo, fazendo com que o nosso raio fique ainda maior. E aí aqui uma forma gráfica de analisar isso, com base no número atômico. Então aqui nós temos o número atômico crescendo, ou seja, 1, 2, 3 até cima, e o tamanho do raio. Então esta análise gráfica é muito importante, pois existem muitas perguntas aí nos Enem, nos vestibulares, que levam em consideração essa análise gráfica. Então aqui a gente consegue reparar o nosso carinha hidrogênio, ele que tem o menor raio, ele que tem o menor número atômico. E aí após ele nós temos o hélio. Este hélio que está aqui, ele tem o maior número de camadas, aliás, ele tem o maior número de elétrons, fazendo com que o seu raio fique maior, até alcançarmos o lítio. E aí o que acontece? Nós temos uma decreção aqui até chegar no neônio. Mas por que isso acontece? O lítio é o nosso terceiro elemento, né? Ó, Li, nós temos aqui um S2, 2S1. E o que acontece aqui? Ele tem essa representação gráfica, olha só. A primeira camada dele é preenchida. E a segunda só tem um elétron. Mas veja só, ele tem apenas um elétron. Porém, ele poderia ter até 8. Então, o próximo elemento que tem número atômico 4, ele tem 2. Ao ter 2, essa atração aqui é bem maior, fazendo com que o elemento com número atômico 4 seja um raio menor que o 3. Então, quanto mais elétrons eu for colocando aqui nesta camada, menor vai ser o nosso raio.
Então por isso que quando chega aqui no neônio, que é o elemento 10, ele tem a sua camada totalmente preenchida. Então ele tem aqui seus 8 elétrons na camada de valência, nessa última camada. E aí, por ter todos os elétrons ali, tem uma atração forte para o núcleo, o seu raio fica bem menor. Então se olharmos aqui, este aqui tem mais elétrons, porém ele tem um raio menor. E aí de repente nós subimos de volta para o sódio. Por que que tem esse salto grande de volta? O que ocorre é o seguinte: o sódio tem número atômico 11. E aí se eu fizer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Já sei que ele tem um elétron só na última camada. Então olha essa representação dele. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. 2 elétrons, né? Olha aqui, ó, 2 elétrons. Aqui na segunda eu tenho 2 mais 6, que faz 8. Então 2, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nosso carinha aqui tem um elétron sozinho na última. Então o que acontece? Eu tive um aumento de camada. Essa camada, ó, 3 camadas, tem uma camada a mais que o neônio. Isso fez o que? Aumentar. Tá, mas daqui pra gente só vai aumentar? Não, ele vai cair de novo esse tamanho desse raio. Por quê? Porque aqui eu posso receber mais elétrons, ó, até preencher. Então ele vai começar a cair de novo até chegar no argônio. E aí, quando nós tivermos uma nova camada com apenas um elétron, temos novamente um salto no nosso gráfico. Isso se repete até chegar aqui numa estabilização. Então esses valores relacionam a isso: o número de camadas e o número de elétrons presentes nessas camadas. Então, gente, neste vídeo a gente vai parar por aqui sobre raio atômico. O vídeo está ficando grande já. Nos próximos vídeos falando de outras propriedades. Mas aqui basta vocês entenderem isso. O número do raio aumenta, mas não necessariamente... Aliás, o número atômico aumenta, mas não necessariamente o raio aumenta de forma constante. A gente pode ver isso aqui, ó, no próprio neônio e o lítio, e o sódio e o argônio. Como tem esse aumento repetindo e depois uma queda. Olha o potássio aqui. Aí do potássio tem uma queda para o criptônio. Depois subo de novo. Então isso vai ser constante. Ao analisar um gráfico, você analisa esses detalhes aqui. Quantos elétrons, quantos orbitais. Isso vai influenciar muito no raio atômico. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Deixem seu like, se inscrevam aí para dar uma ajuda aí. Ver se traz mais ânimo, trazer mais vídeos aqui para vocês. Porque não é fácil, dá muito trabalho. Espero que gostem e até o próximo vídeo.